Boa noite, amados. Saúde, amada igreja, com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Para nós iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus, nós vamos iniciar com uma oração de adoração, de louvor, né, a este Deus digno de toda a honra, de toda a glória, né, de todo o louvor. E para essa oração, eu convido o nosso irmão diácono Felipe. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos em Tua Santa Casa, ó Deus, para adorar, ó Deus, para prestar cultos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, apesar de nós, Pai. Por isso, ó Deus, o nosso coração se alegra, ó Deus, porque as Tuas misericórdias, ó Deus, a Tua graça nos alcançou, Pai. Por isso, ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, transforma, ó Deus, o nosso coração conforme a Tua palavra, ó Deus, para que a cada dia, Deus, a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor, e que o Senhor seja engrandecido, ó Deus, através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda nós vamos continuar louvando a nosso Deus, agora com o hino 144 dos nossos cenários, Segurança e Alegria. Hino de número 144. Que segurança tenho em Jesus, pois Ele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Começa a história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria dele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso em te viver, por Jesus Cristo, no seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Convido os amados a estar se colocando de pé. Nós vamos estar lendo Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 17, leitura de forma responsiva. Apocalipse 7, do 9 ao 17.
Amém? Leiamos. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto, sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor da lua. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Os amados podem se assentar. Quem são estes, que se vestem de vestiduras brancas? São aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a razão porque se acham diante do trono de Deus. Não existe outra razão, não existe outro motivo para nos acharmos diante do trono de Deus, para nos achegarmos diante do trono do Pai, senão este nome santo e incomparável, o nome de Jesus. Os méritos estão em Cristo, os méritos estão no Cordeiro. Através dele nós somos filhos, através dele, de Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo e podemos nos achegar a Deus e dizer Pai, e podemos fazer de Deus o nosso refúgio, o nosso caminho seguro. Então não existe outra razão, não existe outro motivo que nos faça nos achegar diante do nosso Deus, senão o nome precioso, o nome de Jesus. E confiando neste nome poderoso, na nossa única fonte de salvação, nós podemos agora nos achegar em oração diante do nosso Deus, aqueles que puderem se colocar de joelhos, confessando assim os seus pecados, pedindo que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre as nossas vidas o perdão, as misericórdias. Após alguns instantes de oração silenciosa, eu peço à nossa irmã Osmarina que quebre o silêncio com oração audível.
Pai maravilhoso, Pai bondoso, muito obrigada porque nós podemos, ó Deus, estar aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque nós temos o Espírito Santo, Deus do Senhor, que nos conscientiza, Senhor Deus, do nosso pecado, que nos conscientiza, Deus, daquilo que fazemos, ó Deus, que não agrada, Deus, o coração, ó Deus, do Senhor. Por isso, Pai, estamos na Tua presença, Senhor, dobrados, ó Deus, não só de joelhos, mas com os nossos corações, ó Deus, dobrados, ó Deus, diante do Senhor, para pedir, ó Deus, perdão, ó Deus. Nós não queremos, ó Deus, viver, Pai, segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade. Nós queremos viver, Pai, segundo, Deus, a vontade do Senhor, segundo o agir, ó Deus, do Espírito do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós queremos, ó Deus, estar, ó Deus, purificados, para, ó Deus, louvar o Teu nome, para adorar o Senhor, que é o único Deus que merece a nossa adoração. Muito obrigada, Deus, por este momento. Nos limpa e nos purifica para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 146 nos diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Que este seja o desejo, do nosso coração, de louvarmos ao nosso Deus enquanto vivermos, enquanto o Senhor nos der vida. Que o desejo do nosso coração seja louvar ao nosso Deus. Neste momento nós vamos estar louvando através dos cânticos espirituais, e no primeiro cântico você tem a oportunidade de estar trazendo ao gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. Você que veio preparado nessa noite, você também pode estar louvando ao Senhor também através dos seus bens. E após o primeiro cântico, eu peço ao irmão diácono Miqueias que esteja orando, consagrando a Deus os dízimos e as ofertas aqui depositados. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Amém. Vamos colocar de pé. Nós encontramos neste lugar para justamente fazer o que acabou de ser lido ali. Nós vamos adorar o nosso Deus. Na verdade, nós já estamos adorando. Nós estaremos continuando em adoração, prestando culto ao nosso Deus, abrindo a nossa boca, entoando cânticos de louvor a Ele que mudou a nossa sorte. Amém? Esse Deus é santo, e é isso que nós vamos estar declarando com este primeiro louvor. Amém. Alguns instantes aí de ajuste. Santo, Santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro
santo, santo. Santo, santo, poderoso, quem há de vir. Deus, agora és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Vamos lá, santo, santo. Santo, santo, poderoso, quem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Amém. Santo é o teu nome em todo lugar. O teu querer é reto. Aleluias. Nós somos beneficiados com isso, meus irmãos. Como que o nosso Deus é bom e Ele também requer isso de nós, santidade. Quando nós vivemos o nosso dia a dia nos nossos relacionamentos onde quer que estejamos. Amém? Tu me fazes feliz. Sempre bendirei ao
meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Força, minha força, força, minha força, se tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Amém, meus queridos. Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. Que bom que nós podemos estar juntos na casa de Deus e aqui podemos declarar que sim, Deus, Tu és meu escudo, a minha força, o meu libertador, o meu amigo, ou o meu abrigo, né? Eu acho que eu estou trocando a letra da canção, mas enfim, Ele é abrigo, Ele é amigo, Ele é o socorro em tempo de tribulação. Que bom que nós podemos declarar isso aqui em alto e bom som, enquanto cantamos, que santo, santo, santo é o nome do Senhor. Momento de adoração, nós podemos declarar tudo isso para Deus. E agora no momento onde nós abrimos o livro de Deus, a palavra, nós ouvimos, aí sim, Deus falando conosco. Eu convido você, meu querido, minha querida, para que você abra a Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3, texto sagrado onde iremos meditar essa noite. Deus tem uma palavra de edificação para o seu coração. Deus tem exortações e sábios conselhos e instruções para a sua alma. Para você que veio ao culto essa noite, que Deus te abençoe muito. Para os queridos que nos acompanham na internet, nosso culto daqui a pouco vai ser postado no nosso canal do YouTube, o canal da igreja. Divulgue o nosso canal, partilhe os vídeos do nosso canal para outros, para que essa mensagem possa chegar também para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que de repente não têm coragem de pisar numa igreja, mas abre o coração sim para ouvir uma mensagem, ouvir um cântico como esse, ouvir parte do culto e ser edificado. Um abraço para todos que nos acompanham também do canal do YouTube da nossa igreja. Provérbios do capítulo 3, Provérbios 3, nós vamos ler do verso de 1 a 15, amém? Provérbios 3, de 1 a 15. Eu queria fazer a leitura de forma alternada, eu preciso de alguém aqui no microfone. Vem cá, Felipe, me ajuda aqui. Felipe, de forma alternada, junto com a igreja, vai estar lendo os versículos pares e o pastor o ímpar. Provérbios, capítulo 3.
Amém? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles se aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escrevas na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus olhos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que as pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Amém? Vamos orar agora nesse instante, e vamos pedir: Deus, eu quero ouvir a orientação do Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra que é sábia e santa, falando aos nossos corações. Alguns instantes, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e fala: Deus, fala comigo, tira de mim as distrações, as preocupações com as coisas que de repente eu ainda vou fazer quando chegar em casa, ou que tem para fazer amanhã, que eu possa estar com a minha mente, com o meu coração, para esse momento aqui, onde eu possa estar focado a ouvir a voz do Senhor, aquilo que é mais importante agora. Deus, fala conosco, ore ao Senhor alguns instantes, peça isso para Deus. Sim, Deus bendito, muito obrigado, porque até aqui, ó Deus, nesse momento de culto, nós podemos cantar louvores ao Senhor, nós podemos adorar o Senhor através, ó Deus, de textos que foram lidos, canções ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, ó Deus, onde já muitos dos nossos irmãos aqui já participaram da oração ao longo do dia, já estiveram aqui na igreja, ó Deus, orando e fortalecendo ainda mais a comunhão com o Senhor. Ó Deus, e agora nesse instante, Deus, nessa hora, qual abrimos a Tua santa palavra, a Tua poderosa palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, em nome de Jesus, que como Maria, ó Deus, possamos nos quedar aos Teus pés, nos humilhar aos Teus pés, nos colocar, ó Deus, aos Teus pés, prontos, ó Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Usa o pastor, apesar de ser um homem pecador, falho, imperfeito, ó Deus, usa como um vaso nas Tuas mãos, como instrumento de honra, ó Deus, um instrumento de poder, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, fala conosco, livra-nos, ó Deus, de preocupações e de distrações. Fala conosco, Deus, traz palavra de encorajamento, palavras de exortações, palavras sábias, ó Deus, para que nós possamos sair daqui melhores, ó Pai, do que entramos, em nome de Jesus, que oramos, amém, amém, amém. Feliz é o homem. Nós terminamos a leitura, não do capítulo, mas desse trecho que lemos, versículo 15, 13, 14, 15, e diz:
Feliz é o homem que acha sabedoria, o homem que adquire o conhecimento, o homem que conquista o conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, melhor a sua renda do que o ouro, mais do que as pérolas preciosas. Salomão diz, esta é a riqueza de quem encontra sabedoria, de quem alcança sabedoria, de quem adquire sabedoria. E ninguém de repente melhor para nos falar sobre sabedoria, como o autor bíblico aqui da escritura, inspirado por Deus, do que o próprio Salomão. Porque diante de uma questão que o próprio Deus o colocou diante, né? Salomão, você pode me pedir o que você quiser. E mediante tantas coisas, Salomão pede para Deus sabedoria. E Deus cobre, reveste, inunda aquele homem de sabedoria, ao ponto de torná-lo extremamente sábio. E aí, junto com a sabedoria, ele conseguiu vitórias, conquistas, riquezas, mas tudo isso, uma vez que nosso Deus o tornou sábio, e essa sabedoria trouxe grande riqueza, grande lucro para ele. E meus queridos, esse livro dos Provérbios, nós encontramos aqui recomendações, instruções a uma vida sábia, a uma vida cada vez mais e mais, vivermos de forma prudente e de uma forma tão prática, de uma forma tão clara. Nós vamos perceber alguns conselhos aqui na leitura desse texto, onde já estivemos fazendo aqui do capítulo 3, nós vamos destacar alguns conselhos aqui. E se o seu desejo é ser uma mulher mais sábia, e a Bíblia diz acerca do valor da mulher virtuosa, a mulher sábia, né? Quem acharás? Né? A mulher sábia, que a Bíblia diz qual o seu valor, excede as muitas joias. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela ganha o seu marido. Então existe uma preciosidade muito grande em você, mulher, desejar esse coração sábio. Para nós homens, há uma riqueza, como Salomão mesmo disse aqui, que vai além do que o lucro da prata e do que do ouro, ser um homem sábio, para governar bem a nossa casa, ser um chefe responsável, o cabeça do lar, um esposo atento e vigilante, um bom pai, um homem de negócios bem sucedido. Queridos, Deus tem conselhos a uma vida sábia para nós. Eu gostaria de destacar aqui nessa noite 5 conselhos. 5 conselhos, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque esses conselhos fazem toda a diferença na vida prática, e eles precisam ser absorvidos e precisam ser praticados por nós. Volte os olhos para o texto, eu não posso demorar muito, porque uma vez que são 5 conselhos, né, nós temos que ser mais rápidos. O primeiro conselho já se encontra no versículo 1, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração, guarde o quê? Os meus mandamentos. Então esse é o primeiro conselho de Salomão, o primeiro conselho do autor sagrado bíblico para você. Se você quer tornar um homem sábio, você, minha querida irmã, quer tornar uma mulher sábia, uma esposa sábia, jovem, quer tornar-te sábio, guarda no seu coração os mandamentos, a palavra do coração, no coração. O coração que a Escritura trabalha como aquilo que de fato somos em essência, lá dentro. A Bíblia diz, lá no seu íntimo, lá no profundo do seu ser, lá onde você é, quem você é de fato, lá que a palavra de Deus esteja impressa, guardada no coração. E nós sabemos o lucro que isso pode gerar, a alegria que isso pode trazer, a palavra de Deus no coração, o prazer na lei de Deus. O Salmo 1 diz que feliz, abençoado, não é o homem que anda no conselho dos ímpios, não é aquele que se detém no caminho dos pecadores, e nem aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, mas feliz é aquele que antes de tudo tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Sim, a palavra de Deus pode nos tornar sábios, pode nos fazer felizes, mais do que o conselho do ímpio, mais do que o direcionamento do incrédulo, mais do que a consultoria que você possa buscar. A palavra de Deus pode te tornar feliz, a palavra de Deus pode te tornar sábio, e você precisa guardá-la no coração, no seu íntimo. Outro texto da Escritura fala sobre essa necessidade: guarda a palavra do coração para não pecar contra o Senhor. Então é de suma importância deixar lá no fundo do coração, registrado no fundo da sua alma, a palavra de Deus.
O Salmo 119 também fala sobre a preciosidade da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. E o Salmo 119 é aquele salmo de 176 versos, lembra? Aquele salmo enorme, aquele salmo gigante. E meus queridos, a riqueza desse salmo está em trabalhar praticamente todos os versos, onde a Escritura diz acerca da excelência da Palavra de Deus, da grandiosidade que é ler, observar, crer, meditar e viver aquilo ali. E como essa palavra pode nos tornar sábios, mais sábios do que os mestres, mais sábios do que os anciãos, como a palavra pode nos tornar mais sábios do que os nossos inimigos. Meus queridos, a palavra de Deus, se você quer se tornar um homem sábio, um homem prudente, você, minha irmã, se você quer se tornar uma mulher cada vez mais sábia, prudente, a palavra de Deus precisa ficar cravada, registrada no seu coração. E observe comigo no versículo 2, existe uma promessa, e em praticamente todos esses conselhos que vamos destacar aqui, a uma vida sábia, vem uma promessa. Se não bastasse a bênção que é de ter o direcionamento a uma vida sábia, existe uma promessa aí do versículo 2, diz, porque se eu guardar essa palavra no meu coração, olha o que acontece no versículo 2, eles aumentarão os meus dias, e não apenas eu terei dias acrescentados, mas terei anos de vida e paz. Olha o que guardar a palavra no coração pode proporcionar. Meus dias serão acrescentados e eles serão anos de vida e paz. Você sabia, a título de curiosidade, faixa etária de idade que mais morre pessoas no Brasil hoje, quem sabe qual que é? Dos 18 aos 25. Gente nova, gente jovem, que acha que a vida, o viver, os prazeres da vida está em encher a cara de álcool, ou em se drogar, ou nas curtições em meio às festas, longe da palavra de Deus, longe do princípio de Deus, e por isso não é à toa que muitos dos nossos jovens são aí vítimas do crime, são pessoas que se vão tão jovens, porque estão tão longe da palavra de Deus. E se eu meditar na palavra de Deus, se eu procurar guardar essa palavra no meu coração, olha que promessa maravilhosa, serão acrescentados os meus dias, eu vou viver mais, é o que a Bíblia está dizendo. E não apenas serão acrescentados os meus dias, porque eu vou viver na presença de Deus, caminhando segundo a vontade de Deus, andando na presença de Deus, mas serão anos de vida e paz. Não é qualquer coisa que não, é vida e vida com qualidade, anos de vida e paz. Essa é a promessa para aqueles que guardam a palavra no coração, para aqueles que deixam os princípios de Deus ali no coração. Esse é o primeiro conselho. Vai registrando aí, quem tem o capricho de anotar, anota, porque no final eu vou perguntar quais são os conselhos. Esse foi o primeiro conselho, guarda no coração os meus mandamentos. Segundo conselho, versículo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. O que esse conselho nos diz? Nunca deixe a benignidade. O que é benignidade, pastor? Bondade. Nunca deixe, nunca abandone a bondade e a fidelidade. Nunca deixe, nunca abandone o ser bom, o fazer o que é correto, o fazer o que é certo e o que é fiel. Esse é o segundo conselho da palavra de Deus, a sermos homens e mulheres de bem. O mundo se perdeu, o mundo se corrompeu, desde de milhões que são desviados de dinheiros públicos, no Planalto, entre os governantes, até aquele aqui nas classes mais inferiores, que para levar vantagem em tudo, passa a perna nos outros. Infelizmente o nosso Brasil, ele se perdeu em meio a tanta corrupção, tanta malandragem que é tão típica do brasileiro, o jeitinho brasileiro. Mas para nós termos um coração sábio, sermos homens e mulheres sábios, a Bíblia diz, nunca deixe de ser bom e honesto, nunca deixe de promover o que é certo, o que é honesto, o que é fiel. Isso falando para você que de repente pode parecer óbvio, você que está na igreja, você que procura fazer, ser um bom marido, pagar suas contas, a irmã que procura ter um bom testemunho, mas meus queridos, isso cada vez mais e mais aí fora se torna um assunto que precisa ser dito. Tanto que no ano passado eu fui convidado pelo Lions Club, pela nossa irmã Vera, que também é membro do Lions,
a ministrar algumas palestras nas escolas. E o tema da palestra era: bondade importa. E eu fui abordado, e a necessidade de falar sobre esse tema era porque isso foi o que me disseram. Olha, pastor, os nossos jovens estão muitas vezes preferindo uma vida do crime, uma vida na violência, uma vida na prostituição, porque é um caminho mais fácil, é um atalho. De repente, para comprar um tênis novo, uma calça, uma moto, ele vai ter que trabalhar muitas horas por dia, e muitas vezes com tráfico de droga, com crime, com coisas ilícitas, ele consegue esse dinheiro mais depressa. Então, muitos dos nossos jovens acham que isso são atalhos, e aí é negociado o que é bom. O que é bom para mim? O que é bom para mim é ter um tênis novo. O que é bom para mim é ter uma moto nova. E aí ele não se preocupa se está roubando, se está passando os outros para trás, se está traficando drogas. Olha o grito da sociedade para que eu fosse na escola e dizer: gente, bondade importa, andar no caminho certo faz bem. E meus queridos, e se lá fora isso já é necessário, para nós muito mais. Então, para nós cristãos, devemos zelar, ser cada vez mais e mais benignos, bondosos. Nós precisamos ser conhecidos nas ruas como as pessoas boas, honestas, certas, que fazem as coisas certas. Então não te desampares, jamais deixe a benignidade e a fidelidade. Olha o que a continuação do versículo diz: atas ao pescoço, escrevas na tábua do teu coração, deixa cravado ali, impresso ali. Como você quer lembrar de alguma coisa, de repente você marra uma fitinha no dedo, ou faz um risquinho aqui de caneta, isso aqui é para me lembrar do remédio, você deixa aquele lembrete ali na geladeira, não é? Alguns têm alguns costumes de fazer assim, para que você possa lembrar que você precisa ser uma pessoa sempre boa. O texto diz: atas ao pescoço, se precisar, crava nas tábuas do teu coração. E aí a promessa, o versículo 4 é, que achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Perceba, olha que promessa grandiosa. Se você for bom, se você for honesto, se você for fiel, você vai achar graça e compreensão diante de Deus primeiro. Deus vai se alegrar com isso. E não só Deus, mas os homens. Os homens vão ver e vão perceber isso. Acharemos graça e boa compreensão. É aquela ideia de que se eu planto bem aqui, se eu faço o que é bom, eu vou colher o que é bom. Diante de Deus e diante dos homens. Então esse é o segundo conselho. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Jamais deixe de ser bom e honesto. Terceiro conselho está no versículo 5, e eu vou juntar o conselho do versículo 5 do conselho também do versículo 7. Há uma vida sábia. Versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Olha o coração aparecendo aqui de novo. O coração é a grande metáfora, que é a metáfora preferida que a Bíblia trabalha quanto ao homem, em quem ele é lá dentro, na essência, sabe? No centro das suas emoções e razão. E a Bíblia diz: lá onde é esse lugar central para você, além de guardar a palavra, como nós destacamos, você confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E aí o versículo 7, continuando o conselho, diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Esse é o terceiro conselho. Confia no Senhor de todo o teu coração e não seja sábio aos teus próprios olhos. Não se estribes no seu próprio entendimento. E aí essa expressão estribes aqui é do estribo que tem no cavalo. Renato tem sítio, mas eu não sei se Renato tem cavalo. Tem cavalo lá, Renato? Acho que não tem não, né? Acho que ninguém aqui mexe com cavalo, hein? De manhã cedo, a Jéssica tem cavalo, eu citei aqui o exemplo. Para que você possa montar no cavalo, o estribo é essencial, para que você possa pisar ali, se equilibrar e subir no cavalo. E depois, para que você possa manter-se em cima do cavalo equilibrado, os estribos também são fundamentais. Aí a Bíblia diz: não se estribes, não se apoie, não se equilibre aonde? No seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas confia no Senhor de todo o coração. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não se apoie na sua própria sabedoria, não confie em si próprio. Não acha que simplesmente eu me basto, eu resolvo, eu consigo. A Bíblia diz: confia em Deus. E algo que é muito dito aí fora, vendido, é que você pode,
Você consegue? E aí os livros de autoajudas, que são os livros mais vendidos e comercializados, diz: olha, você é o cara, você consegue, vai, você conquista, você pode, vai lá, você é o campeão, né? Esses livros de autoajuda têm essa ideia de botar você para cima e dizer: você é o cara, você é a mulher, você é linda, você é poderoso, você consegue. Meus queridos, mas nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. E quanto mais eu me esvaziar, eu me humilhar, e mais me colocar na dependência de Deus, eu vou ser socorrido por Ele. Então não se apoie no seu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, não se estribes, mas confia no Senhor de todo o coração. E aí nós temos um lembrete precioso da palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 17, quem tiver a oportunidade de abrir lá comigo, Jeremias 17, versículo 5, que diz exatamente isso que nós estamos pontuando aqui agora. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. E eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu li esse texto e pensava: maldito sou eu que confiar num outro homem, né? Maldito é o pastor Léo que confia em Ronilson, ou maldito é pastor Léo que confia em Bruno. Mas não é isso que o texto diz. O que o texto está dizendo é: maldito o pastor Léo que confia no pastor Léo, maldito é o Ronilson que confia nele próprio. É isso que o texto está dizendo. Maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí o 7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Quer ser sábio, quer ser feliz, quer ser abençoado, confia no Senhor. Não se apoie no seu próprio entendimento, não se estribes, não busque equilíbrio, não ache que você é o cara, que você consegue, que você vai, mas se humilhe diante da presença de Deus e diz: Senhor, eu não sou nada diante do poder do Senhor, e eu preciso de ti, Senhor, eu careço. Se humilhe diante do Senhor. É por aí que nós chegamos ao caminho do saber, da sabedoria, relembrando já os conselhos que nós destacamos. Primeiro, guarde no coração os mandamentos do Senhor. Segundo conselho, nunca deixe de ser bondoso, benigno e fiel. Terceiro conselho, confia no Senhor, não seja sábio aos seus próprios olhos. Vamos para o quarto conselho agora. Quarto conselho de Deus para você é uma vida sábia. Fica atento, se precisar anotar isso aí, anota, que isso vai fazer toda a diferença. E são conselhos, irmãos, práticos para você aplicar amanhã, na segundona aí, em meio aos trabalhos, os compromissos. Quarto conselho, versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. Existem algumas pessoas que têm dificuldade com o dízimo. Tem muitas pessoas que falam: esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que dizem assim: depois que Cristo veio, depois que veio o Novo Testamento, nós não precisamos mais do Antigo, então esse negócio de 10%, da dízima, daquilo que foi falado para Israel, isso não tem nada a ver mais. Meus queridos, eu já fui abordado em uma ocasião, não sei se Cecília vai lembrar, eu estava pregando em Nova Venécia, no bairro Rúbia, um dos trabalhos que nós tínhamos lá, num auditório assim, num culto domingo à noite como esse, e eu na minha exposição, em meio à mensagem, eu falei alguma coisa sobre dízimo, não me recordo bem que texto, em que ocasião, mas eu partilhava sobre essa situação. Levantou um sujeito que nunca tinha aparecido na igreja antes e disse que isso não existe no Novo Testamento, que a igreja não precisa entregar mais dízimo, porque dízimo ficou para o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento não precisamos mais dele. Eu falei assim: meu querido, no final do culto a gente conversa, beleza? Beleza, ele sentou, e aí acabou o culto, no final do culto ele me esperou, eu achei que ele não ia esperar, ele me esperou, e aí eu vim cá conversar com ele e falei: tá, ok, você acha que o Antigo Testamento não serve mais, né? Eu não creio assim, pelo contrário, o Antigo Testamento é tão precioso como o Novo, pois o próprio Senhor Jesus, muitas vezes, o Senhor Jesus citou o texto do Antigo Testamento. Mas vamos lá, já que você quer se apegar ao Novo, assim eu falei com a pessoa, você quer pegar o Novo Testamento, né? Vamos obedecer o Novo? Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz que era prática da igreja primitiva,
né? Vai pegar então a igreja primitiva, o Novo Testamento. Como é que era a forma deles ofertar, deles entregar os dízimos? O texto diz que eles vendiam suas propriedades e bens e depositavam tudo ao pé dos apóstolos. Eu falei, vamos lá então? Quer vender sua casa? Vende seu carro? Você está achando que os 10 está ruim? Entrega tudo então. Você quer se apegar ao Novo Testamento? Vamos lá. O camarada regalou o olho, olhou assim, mas pastor Flávio, você está achando muito, você está achando ruim o 10? Olha o que a igreja primitiva, olha a forma que eles honravam com tudo. E aí quando nós chegamos a esse verso, a esse conselho, uma vida sábia aqui, queridos, perceba comigo, olha o versículo 9, honra ao Senhor, está dizendo aqui, com 10% dos seus bens, é isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo, honra ao Senhor com os teus bens, olha a continuação do versículo, com as primícias de, o que está escrito aí? Toda a tua renda, meus amados, é tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é de Deus, vem de Deus, eu sou apenas um mordomo, alguém que está cuidando de tudo que é de Deus. E se a igreja hoje entende, que uma forma de eu contribuir com a obra, de eu participar da obra, é 10%, que eu faça isso com muita alegria, e entenda, gente, isso é nada comparado a tudo que Deus me dá, não é nada comparado especialmente com o que Deus nos deu, nos entregou o próprio Filho, a coisa mais preciosa que Ele tinha, Ele nos deu. Então eu entregar, eu colocar no gasofilaço ali 10% do que Ele me deu, gente, é muito pequeno. Por isso que o texto diz que eu devo honrar o Senhor com os meus bens, com toda a minha renda. O dízimo é algo muito pequeno, e a palavra de Deus diz, é com tudo que você tem. E aí esse tudo nós podemos pensar algo que vai muito além de dinheiro em si, mas Deus te deu tempo, não é? 24 horas, de que forma você pode honrá-lo também com o seu tempo, separando um momento ali para estar a sós com Ele, orando, buscando na palavra direcionamento. Honra o Senhor com os teus bens, não é só com os 10% aqui no gasofilaço não, mas abrindo as portas da sua casa, falando assim, pastor, infelizmente por conta da pandemia nós estamos impossibilitados de tudo isso, né? Mas falando, pastor, eu quero que a oração dessa semana seja aqui na minha casa, e eu quero servir um suco gelado e um pastel delicioso para todo mundo que vier. Isso é honrar o Senhor com aquilo que Ele nos deu, abrir a porta da sua casa. É você falar, pastor, eu tenho meu carro, mas o meu carro é de Deus. O dia que o senhor precisar, que eu vá mais cedo buscar alguém para o culto, de repente alguém que não consegue mais vir andando, como dona Nenzinha, que eu estive com ela essa semana mesmo, ela chora de saudade da igreja. Aquela irmã que disse que participou tantos anos, infelizmente eu não peguei essa época de dona Nenzinha, mas diz ela que não perdia nada, porque ela tinha disposição, ela saía lá da casa dela, lá da Moca, é o bairro dela, Moca, não é? Saia de lá, vinha a pé para a igreja com alegria. Ela falou, pastor, eu não aguento mais, fiquei velha, minhas pernas doem, eu tenho muitos problemas, não consigo mais. Meu querido, é abrir o coração para falar assim, pastor, eu me coloco aqui, na disposição para ir buscar e levar essa irmã todos os domingos, se ela quiser. Honra o Senhor com os teus bens, é isso, querido. O dízimo aqui é pequeno demais para a gente ficar discutindo. O que a Bíblia diz é que nós devemos honrar o Senhor com toda a nossa renda, e existe promessa para quem faz isso, olha só, e existe promessa, olha o versículo 10, porque se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus vai fazer superabundar, Deus vai fazer que nada falte, pelo contrário, que sobre na sua geladeira, na sua despensa, na sua carteira. E meus queridos, com Deus é assim, quanto mais você semeia, quanto mais você se doa, quanto mais você contribui, mais Deus te dá. E o próprio Deus diz, pode fazer prova de mim, você vai ver que eu sou bom. Então esse é o quarto conselho. E agora, quinto e último conselho. Vai gravando aí que eu vou perguntar no final, os conselhos. Porque esses conselhos podem te tornar sábio, pode te tornar uma mulher, um homem virtuoso, um jovem sábio.
O último conselho está aqui, no versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho que quer bem. Irmãos, quando eu leio esses versos, verso 11, 12, especialmente o 12, porque o Senhor nos repreende como um pai que ama o seu filho, eu me recordo da minha mãe com o chinelo na mão, e minhas pernas vermelhas, depois de tomar uma boa coça. Minha mãe nunca me bateu sem que eu merecesse. E eu me recordo da minha mãe dizer: olha, meu filho, isso dói mais em mim do que em você, acredite. E hoje eu sei como é que é isso, porque eu também preciso pegar o chinelo lá em casa de vez em quando, né, Davi Luiz? Para Melissa nem tanto, mas para o Davi mais. Eu preciso pegar uma vara lá em casa de vez em quando, e hoje eu sei como que para o pai isso dói mais, e é de fato isso. Mas eu me recordo das palavras da minha mãe que dizia assim: eu preciso fazer isso porque eu quero o seu bem. Eu quero ver você um homem de bem, um homem bem educado, e eu sou autoridade sobre você, eu tenho responsabilidade para te educar, e por isso eu faço isso com amor. E aí a gente vive num tempo hoje tão chato, né? Onde o pai não pode bater no filho, né? O pai, parece que hoje tem várias questões aí, e veja bem, queridos, disciplinar o filho, bater no filho, não é espancar, não é deixar roxo, não é deixar sangrando, não é criar hematomas, não é nada disso. Quando a minha mãe me batia, ou quando eu dou umas palmadas no meu filho, são com dor aqui, e para instrução e para orientação dele. E para aqueles que acham que, mas isso é violência, pastor, isso é coisa do passado, o próprio livro de Provérbios mesmo diz: pai, não retire a vara do seu filho. O próprio provérbio mesmo diz isso. O próprio livro de Provérbios diz assim: porque a vara pode livrar o seu filho do inferno. Eu posso te mostrar esse texto depois. Então, pai, mãe, porque você ama, longe de ser algo violento para espancar, ou para prazer do pai em bater, mas porque amamos os nossos filhos e queremos educá-los, a varinha precisa ficar sempre em mãos, sempre pronta, ou chinelo, né? Enfim, quando eu digo que eu leio esse texto, eu lembro da minha mãe, porque eu me recordo das palavras dela, que doía mais nela, mas ela entendia que era necessário fazer isso, porque me amava. Assim Deus, queridos, assim Deus muitas vezes nos faz passar por situações assim, bem complicadas, por repreensões severas, e Deus pode fazer isso conosco, lendo a palavra de Deus. Olha, você está lendo ali a Bíblia em casa, e por isso é tão necessário você ler. Você ouve ou você lê e enxerga ali uma repreensão, algo que você precisa mudar, algo que você precisa consertar. Ou a própria palavra de Deus pregada aqui do púlpito. Você pode ouvir essa palavra que vai bem contra aquilo que você está ouvindo e falar: pastor, isso é de Deus para mim. Eu precisava ouvir disso. É uma forma de Deus te repreender. Infelizmente nós temos muitos irmãos que acham ruim com o pastor ou com quem está ministrando, né? Falam assim: pastor está pegando no meu pé, pastor está pregando e apontando para mim. Não, querido, se a palavra é para você, é direcionada em cima daquilo de errado que você está vivendo, levanta a mão para o céu e fala: obrigado, Deus, porque o Senhor me ama, e o Senhor usou o pastor para ministrar essa palavra no meu coração. É aquele dito popular: se a carapuça serviu, meu irmão, amarra aqui, bem apertado, e agradece a Deus, fala: Deus, o Senhor me ama, e por isso o Senhor usou esse querido, essa querida, esse que está ali, para me exortar, para trazer essa palavra do púlpito ao meu coração, para disciplinar-me. Então essa forma de Deus trazer disciplina para nós, pode ser você lendo a Bíblia, pode ser alguém pregando do púlpito, pode ser, você sabe como, outra forma também? De forma pessoal. E eu já tive testemunho aqui na nossa igreja, de irmãos que fizeram isso, e isso surtiu um efeito maravilhoso. De um irmão chegar, olha só, não precisa ser o pastor, pode ser Teia. Teia viu que Ilma está fazendo um negócio que não é muito legal. Aí Teia chega com todo amor, porque ama, olha só, disciplina porque ama. Teia chega com todo amor e fala assim: ô Ilma, vem cá, de repente não é melhor você repensar isso que você está fazendo? Deixar isso e aquilo e fazer assim?
E aí, Ilma acolhe aquilo e fala: obrigado, minha irmã, você trouxe essa palavra que eu precisava. E aí, Ilma toma aquele passo, resolve a sua vida. Irmãos, eu tenho testemunho de pessoas aqui que disseram: pastor, Deus usou fulano e ciclano, no momento que eu estava fazendo isso errado, eles foram lá na minha casa, me exortaram, eu mudei de vida, e hoje eu louvo a Deus pela vida deles. Não rejeite a disciplina do Senhor, queridos. Ela pode ser uma leitura da palavra, isso pode ser numa pregação, você ouvindo aqui do púlpito, ou ouvindo um sermão de casa, por meio de Hernandes, Nicodemos e tantos outros. Você pode ouvir isso de um irmão particular, pessoal, chegar para você. O fato é, não rejeite a disciplina do Senhor, porque o Senhor repreende a quem Ele ama. E aqui para nós aqui, receber um puxão de orelha é prazeroso? É, Ronilson, é gostoso receber puxão de orelha? É gostoso, Ju, puxão de orelha? Não, mas o puxão de orelha é necessário. Muitas vezes ele é fundamental. Então, se algum irmão chegar para você, ou o pastor pregar aqui do púlpito, ou lendo a Escritura, você sentir isso, meu querido, louve a Deus, fala: Deus, obrigado que o Senhor me ama, e que o Senhor fala conosco. Meus queridos, fechando já, feliz é o homem que acha sabedoria. Esses conselhos podem te tornar sábio. Feliz é o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata, melhor ainda do que o ouro mais fino, mais precioso do que as pérolas preciosas. Eu oro para que Deus te faça um homem ou uma mulher sábia, dia após dia, amém? E para que você possa ser sábio, vamos tentar lembrar os conselhos aqui. Qual foi o primeiro conselho? Guarda o quê e aonde? No coração, lá no centro das razões e da emoção. Guarda a palavra no coração. Segundo conselho: nunca deixe de ser bom e fiel. Nunca abandone o que é reto, o que é correto, o que é certo. Terceiro conselho: confia no Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Esse é o terceiro conselho. Quarto conselho. Quarto é qual? Muito bem, Dênia. Honra ao Senhor com os teus bens. Não é 10%, mas é com tudo que você tem, com tudo que você é, com o seu tempo, com o seu ganho. Todo ser que respira esse, louve e honre ao Senhor. E o último conselho: não rejeites a disciplina do Senhor, porque o Senhor faz isso porque nos ama, porque importa conosco. Baixe a sua cabeça agora e vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque Ele te ama, Ele trouxe essa palavra para você, Ele trouxe esses sábios conselhos para a sua vida, para a sua alma. Eu queria pedir minha esposa, Cecília, que viesse aqui, ela vai orar, vai falar: Deus, que nós possamos ser homens e mulheres sábias, que confiam no Senhor, que honram o Senhor com os bens, que guardam no coração a palavra de Deus, que não rejeitam a disciplina do Senhor. Minha esposa vai orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa noite preciosa na tua casa, na tua presença. Ó Deus, a tua palavra, ela vem falar ao nosso coração. E eu sei, ó Deus, que o Senhor quer nos tornar cada dia melhores, aperfeiçoados, ó Deus, trabalhados, moldados segundo o Senhor e segundo a tua palavra. Ó Pai, nos ajuda a dar o devido valor a essa palavra e não simplesmente ouvi-la, Deus, mas colocar em prática, que é o desafio nosso, Deus. Nos ensina, Pai, e nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração dia após dia. Deus, nos ensina e nos ajuda, Pai, a sermos pessoas boas e corretas e justas e fiéis em tudo que fizermos. No mundo onde a corrupção e a maldade têm tomado conta das pessoas, nos ajude, ó Pai, a brilhar e a demonstrar o Senhor através das nossas atitudes. Ó Deus, que possamos confiar em Ti em todo o tempo. Deus, não confiamos em homens, não confiamos em nós confiamos no nome do Senhor. Pai, nos ensina a Te honrar com tudo que temos, não só ofertando, dizimando, mas com o nosso tempo, separando o tempo para estar com o Senhor todos os dias em oração, dando o nosso melhor para a obra, para o Senhor,
e envolvidos, Deus, com a causa que é do Senhor Jesus. Ó Pai, e que a cada dia possamos ser disciplinados pelo Senhor. E nos usa também para levar a correção, a disciplina, aqueles que precisam e que estão à nossa volta. Obrigado pelo Deus de amor, Deus misericordioso, Deus sábio que é o Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica de pé agora para receber a bênção. Estarmos fechando o culto dessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre o povo do Senhor, hoje, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Só um aviso rapidinho para os queridos, para os amados. Nós tínhamos combinado que seria domingo agora, aquele momento com o Celso aqui na igreja, pela manhã, aquela entrega simbólica do seu carro, que vai estar aqui no pátio da igreja, que estaria aqui. Mas enfim, o moço que está trazendo o carro para o Celso disse que seria impossível estar aqui hoje, mas ele nos garantiu que, se Deus quiser, no próximo domingo, então fica marcado aqui, próximo domingo, é 27, né? 27/9, nós estaremos nesse momento especial, principalmente você que esteve participando, contribuindo, você que de repente despertou alguém para ajudar nessa campanha. Dênia, eu sei que trouxe um movimento muito bacana, despertando outras pessoas para que nós conseguíssemos levantar esse valor. Então nós vamos ter um momento muito especial, de repente, até para você convidar alguém que participou para estar conosco. Vai ser no próximo domingo, depois do primeiro culto, às 9, aqui pela manhã, na igreja, esse momento especial. No mais, que Deus abençoe, que Deus nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção. Terça-feira as irmãs estão aqui orando às 18 horas. Na quarta-feira temos estudo bíblico aqui na igreja, às 19h30. Se envolva, participe da igreja, que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana em nome de Jesus, queridos. Amém.